carro andando sem motorista, rede social praticamente adivinhando o que você está pensando, ChatGPT respondendo tudo de todos os assuntos que você joga lá. Pessoal, a inteligência artificial está invadindo a nossa realidade. Desde a vozinha ali que aprendeu a pesquisar a receita de bolo na internet, até as estratégias mais complexas de guerra na Ucrânia, enfim. O negócio veio para impactar de verdade. Bem, meu nome é Vitor Ferreira, eu sou cientista de dados e esse aqui é o canal da comunidade DS, um dos maiores canais de ciência de dados do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito de inteligência artificial, onde se encaixa o machine learning dentro disso aí, se é a mesma coisa, se é diferente, e o mais importante, de que forma que isso pode impulsionar a sua carreira de maneira substancial, né? Porque as coisas estão bastante aceleradas com essas mudanças. E para falar então sobre esse assunto, eu trouxe um convidado aqui, que não poderia deixar de estar presente numa discussão sobre ciência de dados, né? Deixa eu compartilhar a minha tela. E tá aqui o espertão do ChatGPT. E vamos começar conversando com ele, né? Vamos colocar aqui para ele trazer para a gente. Vamos lá, me cite. Vou ser educado, né? Por favor. Uma diferença entre inteligência artificial e machine learning. Vamos colocar ainda o seguinte: me traga o que você considera mais importante. E aqui a gente entende a resposta. E até dar um zoom aqui na minha tela. E assim, pessoal, enquanto ele está trazendo aqui uma opinião minha, né? Mas eu sempre reforço isso quando posso, que é a utilização dessa ferramenta no trabalho. Se você ainda não está utilizando isso, não está na segunda aba, você está perdendo uma grande oportunidade de ser mais produtivo, de trazer soluções mais eficientes e de fato, ali aprender coisas novas, né? Novas formas de desenvolver o que precisa ser feito. E vamos lá, ó. O que ele trouxe aqui, inteligência artificial é um campo amplo que visa criar máquinas ou softwares capazes de exibir o comportamento inteligente. Então, a ideia da inteligência artificial é criar sistemas que podem realizar tarefas que normalmente são feitas por humanos, né? E o aprendizado de máquina, né, que é o machine learning, ele é um subcampo da inteligência artificial. Então, como ele trouxe aqui, a inteligência artificial ela tem várias técnicas que são aplicadas, por exemplo, para um veículo autônomo, para reconhecimento de imagem, de vídeo, para previsão de vendas, enfim. Tem diversas aplicações da inteligência artificial. E o machine learning é uma das técnicas que executa, né, que coloca em prática essa inteligência, né? Então, o machine learning, como ele trouxe bem aqui, a ideia de criar sistemas capazes de aprender e melhorar a partir da experiência que ele tem. Então, na prática, isso acontece de que forma? A gente traz informações para um algoritmo, né, para um modelo de machine learning, e ele vai aprender com essas informações e, a partir daí, aplicar em novos casos. Ele vai entender fenômenos, por exemplo, um fenômeno de compra de um determinado produto. Ele vai entender qual que é o perfil dos clientes, dos consumidores que estão comprando aquele produto. E, com esse aprendizado, ele vai aplicar, por exemplo, numa ação comercial das próximas compras ali. Então, ele vai direcionar ações comerciais para clientes que têm um perfil semelhante àquele que já comprou. Então, basicamente é isso. E para a gente entender um pouco na prática, né, eu lembro quando eu comecei a minha migração de carreira para ciência de dados, eu não sou da área de TI, então eu tive um aprendizado meio do zero ali. E no início eu não tinha um referencial, né, porque quem não é da área de TI, você vai imaginar o quê? Que vai aparecer um robô aqui na sua casa e ele vai começar a perguntar, a entender o que está acontecendo. E não é bem assim, né? Então, pelo menos para mim, nesse início, eu senti falta um pouco de um referencial de como isso funciona na prática. Então, para que a gente possa entender um pouquinho da inteligência artificial e desse subcampo da inteligência artificial, que é o machine learning, eu trouxe um exemplo prático aqui, né?
vamos supor que você trabalhe com pessoas, seja um escritório de advocacia, de contabilidade, um consultório médico, ou você trabalha na área comercial, como eu trabalhei por muitos anos antes de virar cientista de dados, mas vamos supor que você trabalhe com pessoas. Uma ação muito comum é você separar essas pessoas de acordo com as suas similaridades, até para você fazer ações específicas para cada grupo, né? Por exemplo, você tem um grupo mais velho, você vai ter um determinado tipo de atitude com esse grupo. Então, essa é uma prática comum para gestão de carteira de clientes, de pessoas, enfim. E uma ferramenta muito utilizada no Machine Learning é o que eles chamam de clusterização, que é um algoritmo, é uma receita, ali, uma programação que vai separar um conjunto de clientes de acordo com as suas características. Deixa eu até trazer aqui a tela. E se você ainda não é familiarizado com essa interface aqui, não se preocupe. Aqui mesmo no canal tem outros vídeos que tratam sobre isso, sobre Jupyter Notebook, sobre IDEs, essa daqui mesmo que é o VS Code, que é muito utilizado, enfim. Pode pesquisar aí que tem bastante informação sobre isso. Mas voltando ao nosso tema então de clusterização, a gente vai trazer aqui hoje um algoritmo de Machine Learning que chama K-means. Ele trabalha de uma forma muito simples, pegando a distância entre os pontos de análise. Então, por exemplo, se a gente tem uma coluna na sua tabela de clientes lá, que traz a idade dos clientes, ele vai pegar idades próximas, né? Ele vai pegar a distância entre uma idade e outra e vai começar a agrupar aquelas idades que são mais próximas uma das outras. E vamos supor que ele tenha uma coluna de salário. Ele vai pegar os salários e vai agrupando essas distâncias. E no final, ele vai juntar essas análises e separar em grupos semelhantes. O algoritmo vai fazer essa interpretação a partir dos atributos que a gente coloca ali, das características dos clientes que a gente apresenta. Ele vai fazer essa segmentação em grupos semelhantes. Então vamos entender como é que é isso na prática, né? Como é que essa magia acontece. E assim, reforçando, né? Essa apresentação que eu vou trazer aqui é uma forma muito simples da gente enxergar esse problema, que a execução dele pode ser tão complexa quanto a gente quiser, né? Então, conforme vai tendo mais resultados, mais atributos, mais características, mais detalhes do negócio, mais regras de negócio, né? Mais o objetivo que você quer, enfim, tudo isso vai variar a complexidade da análise. E aqui eu procurei fazer da forma mais simples possível para que isso seja de fácil absorção, né, para quem está recebendo esse conteúdo. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, eu vou pegar principalmente duas bibliotecas, né? No Python, a biblioteca é um conjunto de funções que juntaram ali em um grupo e que a gente utiliza isso para determinadas atividades. Então, eu vou pegar uma que chama Pandas. Se você não conhece ela ainda, já joga no chat GPT ali para você dar uma olhada. E vou pegar a segunda, que o Pandas para ciência de dados e análise de dados em Python é fundamental. E a segunda é o sklearn, que para machine learning é uma das mais utilizadas, assim, né? Então, vou trazer algumas informações dessa biblioteca, né? Então, vamos trabalhar primeiro com o cluster. Vamos trabalhar com as métricas, a gente medir, né, como é que está sendo o resultado dessa clusterização. E vamos trabalhar também com uma ferramenta de pré-processamento. E eu vou explicar um pouco melhor qual que é a ideia. Primeira coisa que a gente precisa é puxar nossa tabela, né? Então, isso aqui a gente usa o Pandas para puxar. Então, é um read CSV. Opa! Eu já tenho essa tabela salva aqui e eu vou colocar a URL desse link nos comentários aqui do vídeo, mas
é um dataset lá do Kaggle. E se você ainda não conhece o Kaggle também, caramba, acessa porque tem muita informação legal lá, muito dataset para treinar, para trabalhar, enfim. E vamos dar uma olhada então nessa tabela de clientes que eu puxei aqui, né? Então o que ela traz? O ID, que enfim é só uma classificação do um identificador, né, de cada cliente. O sexo dele, o estado civil, idade, nível educacional, a receita, qual que é a ocupação e o tamanho da cidade. E, bem, mais detalhes sobre cada um desses, lá no Kaggle mesmo tem todas as informações, as descrições dos níveis de educação, de ocupação, de tamanho de cidade, enfim. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que o algoritmo analisa essa tabela, e aí vamos ver aqui quantos clientes tem. São 2.000 clientes. Então, ele vai analisar essa tabela, analisar as características desses 2.000 clientes e agrupar eles de acordo com as semelhanças. Como eu comentei, eu vim da área comercial, e por muitas vezes eu fiz essa classificação de clientes na mão. Isso tem um viés absurdo, né? Porque aquele cara que você não gosta e tal, não, esse aqui vai ficar no outro grupo. Aquele que é mais amigo, mais próximo. Enfim, o ser humano abre essas brechas, né? Mas aqui o algoritmo ele analisa isso de uma forma muito racional. Então, vamos lá. Para a gente continuar aqui nossa análise, para a gente fazer essa clusterização, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar, vou chamar aqui de df1, a gente vai precisar tirar essa coluna de ID, porque ela não é uma característica do cliente, né? Ela é só uma forma de um identificador dele ali. Então a gente retira aqui a coluna, esse x igual a 1 é para a gente retirar a coluna, e eu vou fazer uma operação também aproximada, só para a gente poder executar aqui o algoritmo, né? Então, o que era aquele pré-processing, né, que eu tinha comentado? É o seguinte, como a gente viu aqui, ó, o estado civil, por exemplo, varia de 0 a 1. A idade tem uma variação gigante, né? Pelo menos ali talvez de 20 a 80 anos, depois a gente pode até olhar. A receita já tem uma variação aqui de 124 mil, 89 mil, então são ordens de grandezas muito distintas, né? E aí, para a gente não ter um viés grosseiro nessa análise, eu vou igualar todas essas colunas com uma variação de 0 a 1. Vai ser mais ou menos essa idade, ou essa operação. Então vamos usar aqui, ó, uma função que chama min-max-scaler, que vem do sklearn. E vamos chamar de columns a nossa lista de colunas. E vamos aplicar essa transformação em todas as colunas, né? Pessoal, não se prenda à questão do código que eu estou colocando aqui. Enfim, se você nunca viu, você está chegando agora nesse mundo dos dados, isso com o tempo vai ficando mais natural. Então aqui a variação que eu coloquei, se a gente olhar o df1, agora ele está variando de 0 a 1. Isso faz com que a gente coloque todas as colunas com uma mesma ordem de grandeza. Então, e aí continuando, o K-means, que é o algoritmo que a gente vai utilizar aqui, ele basicamente vai ter 3 etapas. A primeira é a definição do modelo. A segunda é o treino, né? A aprendizagem do modelo. Vou colocar treino. E a terceira é a própria clusterização. E a gente vai colocar aqui no final uma análise da performance, né? Beleza. Então, a definição do modelo. A gente vai chamar ele de K-means model. E aí a gente aplica aqui a função lá do sklearn, que é aquela biblioteca. E ela tem diversas configurações que você pode alterar, ajustar para ter um resultado melhor. Aqui
eu vou trabalhar só com a quantidade de clusters. Então, vamos definir aqui que ele vai me separar os nossos 2.000 clientes em 5 conjuntos, né, em 5 grupos de pessoas. E a gente vai treinar ele fazendo o seguinte, um ponto fit aqui, df1. E essa clusterização são as labels, que depois a gente vai colocar em cada cliente, né? Então, se ele participa do grupo 1, do grupo 2. E a nossa métrica, ela chama Silhouette Score. E se você ainda não conhece, você ainda vai ouvir bastante, porque é uma métrica muito utilizada nessa aplicação, né? O que ela faz? Depois que o algoritmo ele separa o nosso conjunto em grupos, essa Silhouette Score ela vai analisar como é que está a estrutura de cada grupo, como é que está a compactação dele e o tamanho dele, se eles não estão se misturando, se ele está bem compacto, né, os pontos estão bem próximos um do outro e tal. Então, essa é a ideia do Silhouette Score. As labels e a métrica aqui vai ser distância euclidiana. E aí a gente roda o nosso algoritmo. Isso daqui que acabou de acontecer é o machine learning funcionando. Pode parecer muito simples dessa forma como eu trouxe, mas existe um universo por trás disso tudo e inúmeras variáveis que podem interferir nesse resultado. Mas de uma forma muito grosseira e muito simplista, digamos assim, é isso que acontece. Então, nem 8 nem 80, né? Nem se assuste achando que é um negócio de outro planeta, nem acho que é um negócio tão banal assim, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que ficou o nosso resultado. Vamos ver a análise de silhueta. Só explicando, né? Esse resultado, quanto mais próximo de 1, mais compacto e bem formado são os clusters. E quanto mais próximo de 0, pior. Então, esse resultado está mediano ali, 0,4. A gente pode, por exemplo, querer variar aqui a quantidade de clusters, e isso também depende muito da natureza do negócio, né? Por exemplo, às vezes uma carteira de clientes você queira dividir em 7 grupos, são muito grupos, às vezes você quer dividir só em 3, por exemplo. Vamos dividir em 3 aqui. E vamos ver como vai ser o resultado. Caiu. Então, piorou, né, com 3 clusters. Vamos colocar aqui 10 para ver. Ficou mais ou menos próximo a 0,42. Mas entenda que a decisão da quantidade de clusters vai ser um equilíbrio entre a característica do negócio e o resultado dessa clusterização pelo algoritmo, né? E aí, por fim, para a gente fechar a nossa aplicação de machine learning, de inteligência artificial na prática, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar com essas labels, né? com esse agrupamento, para o nosso dataset original. Então, vou fazer uma cópia aqui do dataset original e vou criar aqui uma coluna chamada label, que vai receber o resultado da variável labels que a gente definiu aqui em cima, né, na clusterização. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem o nosso dataset clusterizado. Olha que beleza. Então, aqui a gente já tem uma coluna. Cada um dos 2.000 clientes vai ter uma classificação agora. E aí, num próximo vídeo, que a gente for trabalhar mais a fundo essa visão de clusterização, a gente consegue enxergar isso em gráfico, como é que está a separação dos grupos, consegue entender as características de cada grupo, enfim, para entender melhor o perfil de cada cliente ali que pertence a esse grupo. E aí existe uma infinidade de aplicações para essa prática. Mas por hoje é só, para a gente não estender demais aqui a conversa. Foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo aqui na comunidade DS. Valeu, galera, um abraço!